Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma noite compartilhando as verdades da palavra de Deus. Bom, para quem não assistiu o nosso vídeo da terça-feira passada, vou fazer só um resumo aqui para você entender. Talvez você não tenha assistido e tenha vindo hoje e pensado, não era um estudo panorâmico que estávamos tendo, aí já viu um outro título, né? Uma outra capa aí no nosso estudo, no nosso vídeo de hoje, e talvez tenha pensado, o que será que aconteceu? Então, se você não viu o vídeo da semana passada, eu aconselho você a ver para entender com detalhes aí as nossas mudanças, mas nós estávamos no estudo ampliando o nosso conhecimento bíblico, que era um panorama bíblico que contemplava alguns temas das Escrituras. Nós já tínhamos tido algumas aulas, nós tínhamos tido a aula de dispensações bíblicas, de alianças, tivemos uma aula como a Bíblia foi formada e na aula passada, que seriam as versões da Bíblia, nós disponibilizamos o material escrito, tá lá no nosso site, você pode baixar gratuitamente, mas a videoaula não teve porque por direção do Espírito nós mudamos o nosso roteiro. Entendemos da parte do Senhor que não era para continuar com o panorama bíblico nesse momento. Apesar de ser um estudo muito interessante, com muitas informações a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, nós faríamos um estudo geral de todos os livros da Bíblia, falando o contexto de cada livro, quando foi escrito, quem escreveu, em que data foi escrita, informações mais históricas. E entendemos da parte de Deus que Ele tem outros planos para nós nesse tempo. O Senhor quer firmar no nosso coração a nossa nova vida em Cristo Jesus. Afinal, nós muitas vezes cremos em Cristo Jesus e continuamos vivendo como se ainda não tivéssemos crido. Como natureza caída, natureza pecaminosa, vivemos como se ainda não tivéssemos nascido de novo. Então, entendemos da parte do Senhor e eis-nos aqui, nos sujeitamos. Se você não assistiu, assista o vídeo da terça-feira passada que você vai entender com detalhes o que aconteceu ali. Eu abri meu coração, até dei um pequeno testemunho ali do que Deus ministrou meu coração, enfim. E aí hoje eu quero trazer uma palavra com você, exatamente falando sobre algumas realidades da nossa nova vida em Cristo Jesus. Eu quero ler com você, hoje nós vamos ler bastante texto bíblico, amados, tá? Então já se prepara aí que vamos ter bastante referência bíblica, porque é importante nós recebermos essas verdades de Deus. Então, para começar, eu quero ler um texto de Efésios com você, o capítulo 2, é um texto um pouquinho longo, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Esses 10 versículos são extraordinários. Eles nos mostram, nos revelam um pouquinho a respeito das realidades, das características da natureza caída e as realidades da nova vida, da nossa nova natureza em Cristo Jesus. E esse é o intuito para esse momento que Deus tem me conduzido, tanto Ele tem ministrado o meu coração, quanto me conduzido para compartilhar isso com a igreja, que nós precisamos receber pela fé a nossa nova vida em Cristo Jesus. Eu vejo alguns irmãos que dizem crer em Cristo e eles têm dúvida se de fato eles nasceram de novo. Mas a palavra fala que todo aquele que crê nas palavras de Jesus, isso você encontra lá em João capítulo 5, versículo 24, todo aquele que crê nas palavras de Jesus saiu da morte para a vida, ou seja, recebeu vida em Cristo Jesus. E aí nós precisamos aprender a viver essa nova vida. Se eu e você cremos no Evangelho, cremos que Cristo Jesus fez uma obra e uma obra completa em nosso favor, nós recebemos uma nova vida, recebemos o Espírito Santo de Deus habitando em nós e precisamos viver essa vida. Não podemos viver como se ainda não tivéssemos nascido de novo, amados. E nós vemos muitas vezes, amados irmãos, vivendo como se não tivesse nascido de novo. Eu falo isso por experiência, amados. Eu tenho uma caminhada com Cristo há 14 anos. Vai fazer 15 anos agora em junho que eu tenho uma caminhada com Cristo. Mas eu entendi, de fato,
a minha nova vida em Cristo Jesus nos últimos 4 anos. Eu passei 11 anos da minha vida cristã vivendo como se eu ainda não tivesse nascido de novo, guerreando com coisas que eu não precisava guerrear, lutando com coisas que eu não precisava lutar. Por quê? Simplesmente porque eu não tinha crido no novo nascimento, não tinha recebido o entendimento da nova vida, o ensino da nova vida. E agora que eu compreendo, que eu tenho recebido todos os dias pela fé, eu nasci de novo, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus e eu posso viver por meio dessa nova vida, que o Espírito Santo de Deus habita e me capacita para manifestar a vida de Cristo. É assim que eu quero viver e é assim que eu quero encorajar os meus irmãos a viverem. Então eu quero começar aí lendo esse texto de Efésios com você. Acompanhe aí comigo, Efésios capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. Está escrito assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amados, só esse texto aqui já nos mostram muitas características da natureza caída e da nova natureza, da nova vida em Cristo Jesus. E aí eu quero ler com você um texto que está lá em João, no capítulo 5, nos versículos 24 e 25. Eu mencionei eles aí com você, mas agora eu quero ler esse texto com você. Então, pode acompanhar aí comigo. Deixa eu achar aqui que eu até acabei apagando ele aqui, mas eu quero ler com você. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. João capítulo 5, versículo 24 e 25. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Amados, todo aquele que crê nas palavras de Jesus passa da morte para a vida, recebe a vida eterna e não será condenado. Essa é uma verdade que nós precisamos assimilar, receber pela fé. Eu já passei da morte para a vida. E olha o versículo 25, eram palavras de Jesus, foram palavras de Jesus e ele está afirmando assim: está chegando a hora, e já chegou, porque ele já estava pregando as palavras de vida, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Amados, quando nós vamos ali para o texto de Efésios que nós lemos, ali no comecinho nós vemos assim, no primeiro versículo: vocês estavam o quê? Mortos em suas transgressões e pecados. A nossa natureza herdada de Adão é uma natureza morta. Não tem vida.
Nós temos uma concepção de vida equivocada. Nós achamos que porque nós respiramos, andamos, então nós temos vida. Não, amados. A vida genuína, a vida verdadeira encontra-se em Cristo Jesus. Se nós não recebermos a vida que Cristo conquistou para nós, nós continuaremos mortos. Existe um domínio, um governo sobre as pessoas, que é o império das trevas. A palavra fala aqui, se nós continuarmos ali no versículo 2, fala no 1, vocês estavam mortos, e daí diz, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Qual desobediência? De não crer em Cristo Jesus. Todo aquele que não crê em Cristo Jesus, porque a obediência a Deus é crer no Filho de Deus, é crer em Cristo Jesus. É para isso que Cristo Jesus morreu, para nos dar vida. E quando Deus nos pede para obedecermos a Ele, quando Deus nos pede para realizarmos uma obra de obediência, qual é essa obra? Muitos perguntaram certa vez para Jesus, qual é a obra que devemos realizar para receber a vida eterna? Aí Jesus respondeu, a obra que Deus requer é esta, ou seja, a obediência que Deus requer é essa, que vocês creiam em mim, que vocês creiam em Cristo Jesus. Ele diz ali na passagem do Evangelho de João, que vocês creiam naquele que ele enviou, no Filho de Deus. Essa é a obra que Deus requer, essa é a obediência que Deus requer. Então, todo aquele que vive em desobediência significa que não crê em Cristo Jesus. E a palavra aqui nos diz que esse que não crê está debaixo de uma atuação do espírito daquele que governa o mundo. Ou seja, existe um espírito, e nós sabemos qual é, de Satanás, que governa o mundo, que governa a natureza caída. Por isso que lá na criação, quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu tudo. Ele ofereceu tudo e disse, olha, vocês podem se fartar de tudo que tem aqui no jardim, mas uma coisa eu peço a vocês. Eu dou esse mandamento a vocês, nas minhas palavras, né? Estou falando aqui. Não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E o que aconteceu? Morte, porque eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e a vida espiritual que eles tinham, o quê? Morreu. E no futuro nós sabemos que eles morreram fisicamente também, não morreram fisicamente no mesmo dia, mas morreram fisicamente. Ou seja, a natureza humana foi colocada debaixo do governo da morte, debaixo do governo do pecado. E a palavra aqui em Efésios nos diz que aqueles que vivem nessa desobediência vivem de acordo com o espírito que está atuando nesse mundo aqui. Sabemos que é Satanás, diabo, o império das trevas reina sobre as pessoas que não creem em Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender isso. Essa é a mensagem genuína do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, nós precisamos falar claramente que sem Jesus não existe vida. A mensagem do Evangelho são as boas notícias de Deus, dizendo que o ser humano estava morto e que por meio de Cristo Jesus existe vida. O ser humano é reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. E quando nós cremos nessa mensagem, quando nós cremos Jesus me substituiu na cruz do Calvário para me dar vida, para me reconciliar com Deus, eu recebo uma nova vida, ou seja, eu nasço de novo. É a nova criação, é a vida da nova criação. E nós precisamos crer nisso. Então eu quero falar com você algumas características que nós encontramos nesse texto que nós lemos aqui de Efésios, da natureza caída. Vai aparecer aí para você. Primeira característica, morte. Essa natureza está morta. Ali no versículo 1 nós já vimos, né? Vocês estavam mortos. Uma segunda característica que nós acabamos de ver ali no versículo 2, falando sobre a atuação do Espírito que atua nesse mundo. Essa natureza caída está debaixo do governo de quem? De Satanás.
Outra característica dessa natureza caída, ela satisfaz o que? A carne. Olha o que nós lemos ali no versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Ou seja, vivia pautado nas obras da carne, na concupiscência da carne, nos desejos da carne. Essa é a característica da natureza caída. Outra característica, segue o que? Os pensamentos. É importante nós vermos isso daqui. Segue os pensamentos da natureza caída. Por isso que a nossa mente é muito importante, amados. A nossa mente é um dos maiores campos de batalha para todo cristão, porque o inimigo tenta infiltrar pensamentos, argumentos, insinuações, ideias na nossa mente. Aí ele usa todo tipo de mentira, de engano para nos seduzir. E aí nós precisamos estar atentos a tudo isso. Por quê? Porque a natureza caída, uma das características da natureza caída é seguir os pensamentos da carne, e esses pensamentos são governados por quem? Por Satanás. Nós já vimos ali no versículo 2, existe um governo, uma atuação naqueles que não estão em Cristo, que é de Satanás, é do império das trevas. Outra característica da natureza caída, ela é merecedora da ira. Olha o que nós lemos ali no versículo 5. No versículo 3, desculpa. O finalzinho do versículo 3, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Amados, essas são as características da natureza caída. Olha isso, amados. Morte, governo de Satanás, inclinação dos pensamentos e desejos da carne, é merecedora da ira. Nós não podemos viver como cristãos achando que essas características ainda pertencem à nossa vida. Não, amados, agora nós nascemos de novo. Ou seja, nós já não estamos mais mortos. Nós recebemos o que? Vida com Cristo. Não estamos mais mortos. Nós não estamos mais debaixo da ira. Nós já fomos reconciliados com Deus. Não estamos debaixo do castigo de Deus. Nós estamos debaixo do favor de Deus. Tem um texto lá de Isaías, vou ler aqui com vocês, Isaías 53, vou ler o versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe o quê? Paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Era para nós recebermos esse castigo, essa ira. Mas o castigo de Deus veio sobre Jesus, o castigo que nos trouxe o quê? Paz. E agora nós temos paz com Deus, não estamos mais debaixo da ira de Deus. Muitos cristãos vivem como se eles estivessem debaixo da ira, do castigo de Deus. Ai, meu Deus, isso está acontecendo comigo porque é castigo de Deus. Precisamos compreender a diferença entre disciplina, repreensão e castigo e ira. Nós não estamos debaixo da ira, nós estamos debaixo do favor. É claro que Deus nos repreende, é claro que Deus, ele nos disciplina. Tem uma palavra em Hebreus que fala isso, algumas versões falam que Deus castiga aquele que todo ama, mas não é o castigo no sentido da ira, de derramar a ira de Deus, não, porque nós não estamos mais debaixo dessa ira. Talvez a palavra castigo não seja a melhor utilizada, talvez a melhor seja disciplina. Deus nos disciplina, assim como um pai que ama o seu filho disciplina o seu filho. E é exatamente isso que ele fala ali no texto de Hebreus, no capítulo 12. Deus nos disciplina porque ele nos ama, porque ele nos trata como filhos. Mas nós precisamos receber a verdade de que não estamos debaixo da ira. Estamos debaixo do favor de Deus, da graça, da bondade de Deus. E aí eu quero falar com você algumas características exatamente da nossa nova vida em Cristo Jesus. A nossa nova vida recebeu o quê? Vai ficar redundante aqui, mas recebeu vida. Olha o que nós lemos ali no versículo 5. Deu-nos vida
com Cristo. Ou seja, não estamos mais mortos em transgressões, em pecados. Agora recebemos o que? Vida com Cristo. Recebemos o que? Salvação. Ou seja, não estamos mais debaixo da condenação. Agora nós estamos debaixo da salvação. Uma das características das realidades da nova natureza, da nova vida. É uma natureza salva. Recebeu salvação. Por meio do quê? Por meio da graça de Deus, do favor de Deus. E nós recebemos tudo isso pela fé. É o que nós lemos ali no versículo 8. É pela fé que nós recebemos tudo isso. Não pelas obras. Não é mérito nosso. Não é aquilo que nós fazemos para conquistar. Não, recebemos pela graça de Deus, pelo favor de Deus, para que ninguém se glorie. É dádiva, é presente, é a demonstração do amor de Deus. Então, olha essas características da nossa nova vida. Recebeu vida com Cristo, é salva. Olha o que a palavra nos diz ali. Ressuscitou com Cristo. Amados, nós precisamos compreender isso. Tem um texto lá de Colossenses que fala: agora que vocês ressuscitaram com Cristo, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Nós ressuscitamos com Cristo e a palavra nos fala que Deus nos colocou assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Está ali em Efésios 2:6 que nós acabamos de ler. Olha essas características da nova vida, amados. Outra característica é uma vida que demonstra, que manifesta a bondade de Deus. Olha o que está escrito ali no versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amados, a nossa nova vida demonstra, manifesta a bondade de Deus. Que nós lemos ali no versículo 10, somos uma criação de Deus realizada em Cristo Jesus para quê? Para boas obras. A nossa nova vida realiza boas obras. Mas tudo isso por quê? Porque provém de Deus. Porque foi Deus que nos deu essa nova natureza. Foi Deus que nos deu um novo coração, que não é mais de pedra, mas a palavra diz que é um coração flexível. Um coração que se rende a Deus. Foi Deus quem depositou o Espírito Santo dele para habitar em nós, nos capacitando, nos fortalecendo, nos ensinando, nos guiando em todas as coisas. Amados, nós não podemos viver como se nós não tivéssemos nascido de novo. Se você crê em Cristo Jesus, se você crê na mensagem do Evangelho, se você crê que você estava morto, mas por causa de Cristo você recebeu vida, amados, a tua vida mudou. Como está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Somos uma nova criação, as coisas antigas ficaram lá no passado. Nós somos uma nova vida em Cristo Jesus e precisamos aprender a colocar em prática, a viver essa nova vida. Muitos amados têm vivido como se não tivesse nascido de novo. Então lutam com comportamentos, com questões pecaminosas que não precisariam guerrear como têm guerreado. Amados, o governo sobre nós é de Cristo Jesus. Lá em Colossenses 1,13 fala que o Senhor nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino de Jesus Cristo. Ou seja, nós não estamos mais debaixo do governo do império das trevas, da influência do governo das trevas. Nós estamos debaixo do governo de Cristo, da influência de Cristo. E precisamos receber isso pela fé. Como que nós recebemos todas as verdades que nós lemos ali a respeito da nossa nova vida? Temos vida, ressuscitamos com Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa nova vida manifesta a bondade de Deus. A nossa nova vida realiza boas obras. Como que nós vivemos de fato tudo isso? Praticando tudo isso? Pela fé, recebendo pela fé. E aí eu quero ler um versículo com você que está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, tão conhecido, falando sobre a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos. Outra versão diz, a convicção das coisas que nós não vemos. Amados, a fé, ela não é uma coisa que nós enxergamos com os nossos olhos naturais. A fé não é algo que é palpável. Olha o que nós lemos ali, a fé é a certeza de coisas que esperamos, é a convicção ou a prova de coisas que nós não vemos, que nós não enxergamos. Ou seja, quando eu leio esse texto de Efésios no capítulo 2, e eu vejo toda a característica da natureza caída e todas as características da nova vida em Cristo Jesus, eu preciso crer, acreditar, receber pela fé, ainda que eu não veja. Ainda que eu me olhe no espelho, como eu falei na terça-feira passada, a carcaça continua a mesma. Não mudou, mas eu preciso crer que eu sou uma nova criação, que eu sou uma nova pessoa. Porque o meu corpo será modificado quando Jesus nos arrebatar, quando Jesus nos tirar desse mundo aqui. Nós receberemos um corpo glorificado. A nossa natureza já mudou. A nossa natureza já mudou, mas o nosso corpo será glorificado quando o Senhor nos arrebatar. Aí receberemos um corpo glorificado, assim como é o corpo de Jesus. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o veremos assim como ele é. Porque teremos o mesmo corpo. Já temos a natureza espiritual compatível, tanto que ele depositou o seu espírito em nós, nos deu do seu espírito, para quê? Para que nós possamos viver guiados, conduzidos por essa verdade, pelo Espírito Santo de Deus, manifestando, ainda que seja por meio desse corpo aqui. Esse corpo vai morrer, esse corpo aqui é mortal, mas por meio do Espírito nós somos capacitados para manifestar a vida de Cristo. Tem um texto lá de Romanos capítulo 8, versículo 11, que fala isso, que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, até mesmo o seu corpo mortal será vivificado. Ele dará vida até mesmo ao seu corpo que é mortal. Mas nós precisamos receber pela fé essas verdades. Sabe, o Evangelho tem se transformado em muita coisa, mesmo menos no que de fato ele é. E aí nós precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos voltar para a pregação genuína, para a verdade do Evangelho. O Evangelho é vida e é vida de Cristo. Recebemos vida com Cristo Jesus, é o que nós lemos ali no texto de Efésios. Em Cristo nós fomos vivificados. Não podemos viver governados pela carne, porque a carne já foi morta. Nós ressuscitamos para uma nova vida. Vou ler um texto com você de Romanos, no capítulo 6, deixa eu ler com você. Romanos capítulo 6 está escrito assim, ali no versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amados, nós fomos sepultados, ou seja, a nossa natureza caída foi sepultada. Aquela natureza que tem aquelas características que nós já vimos, de morte, de sujeição e governo de Satanás, de pensamentos carnais, desejos carnais, essa natureza, que era merecedora da ira, já está morta. Foi morta com Cristo Jesus, sepultada. E ressuscitou com ele uma nova vida, e nós precisamos receber essa nova vida pela fé. Se você tem dúvida, será que eu nasci de novo? Creia, é pela fé. Você crê em Cristo Jesus, você crê que ele te substituiu naquela obra, no sacrifício dele. Você crê nisso, que em Cristo você tem vida? Pois então você nasceu de novo. Não precisa ter dúvida se você nasceu. Você nasceu. E como que você coloca em prática? Pela fé. Romanos 1,17 fala: o justo viverá pela fé.
O justo somos nós que fomos justificados por Cristo Jesus e agora a nossa trajetória, a nossa caminhada cristã é vivida pela fé. E a fé, eu sempre falo, a fé é algo dinâmico, a fé não é algo estático. Eu criei em Jesus para minha salvação e pronto, acabou. Não. Eu creio em Jesus para minha salvação e a partir daquele momento eu nasci de novo e aí eu preciso viver pela fé todos os dias da minha vida. Assim como eu recebi a Cristo, é pela fé, continuem a viver nele. E como que nós continuamos a viver em Cristo? Pela fé. Crendo que eu nasci de novo, crendo que o Senhor me deu uma nova vida. Está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 9, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente divina permanece nele. Ou seja, eu preciso crer nisso, eu não viverei dominado, governado pelo pecado, mergulhado numa vida de pecado, por quê? Porque eu nasci de novo e a semente de Deus permanece em mim e é assim que eu vou viver. E isso nós precisamos alimentar, amados, todos os dias da nossa vida. A caminhada de fé é diária. Por isso que todos os dias nós precisamos alimentar com a palavra de Deus, com o alimento verdadeiro. Precisamos nos alimentar com as verdades de Deus. Se nós não recebermos pela fé todos os dias, eu nasci de novo, o Senhor me salvou, me redimiu, me deu uma nova vida, o Senhor depositou o seu Espírito em mim, eu posso viver por meio da força que o Senhor me dá, que o Senhor mesmo depositou um poder, o seu Espírito habitando em mim, que é poderoso, Ele dá vida até mesmo ao meu corpo que é mortal. É assim que eu viverei no dia de hoje, glorificando a Deus, honrando a Deus. Mas se nós não nos alimentarmos com essas verdades e não praticarmos, o praticar, muitas vezes nós achamos, colocar em prática. Como que eu coloco em prática tudo isso? Crendo. Quando o pecado bater a nossa porta, eu não vou cair nessa tentação aí não, porque eu já nasci de novo. Eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Para trás de mim, Satanás. Eu viverei a nova vida que eu tenho em Cristo. O Senhor já me ungiu, eu já recebi a unção. Isso está lá em 1 João, no capítulo 2. Nós já recebemos a unção e a unção nos capacita, a unção nos ensina todas as coisas. A unção é o próprio Espírito de Deus habitando em nós. E nós precisamos aprender a viver assim, amados. Nós temos visto uma igreja, desculpa a sinceridade, mas é verdade, amados. Temos visto uma igreja fraca, entendendo que o evangelho são só regras, usos e costumes, isso ou aquilo. O evangelho não é isso, o evangelho é vida. O evangelho é vida de Cristo. É por meio de Cristo que nós podemos viver uma vida santa, justa, reta. E aí nós precisamos aprender que é pela fé. A fé precisa ser alimentada todos os dias. Nós já vimos que uma das características da natureza caída é ter os pensamentos voltados para a carne, governados por Satanás. Então eu preciso entender que eu não estou mais debaixo desse governo. Então a minha mente não está mais voltada para a carne. Eu preciso alimentar a minha mente com as verdades da palavra. Aí nós alimentamos a nossa mente com todo o lixo que o mundo nos oferece. E o mundo jaz no maligno. Eu sempre falo, amados, não há neutralidade no reino do Espírito. Não existe estar em cima do muro. O muro já é de Satanás, não tem essa de ir em cima do muro. Não tem neutralidade no reino do Espírito. Tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que nós vemos aí nas mídias, tudo aquilo que nós ouvimos, enxergamos, tudo aquilo que nós colocamos para dentro da nossa mente, seja através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, ou é um conteúdo produzido com uma influência maligna, ou é um conteúdo produzido com influência divina de Deus. Não tem neutralidade. Não, isso aqui eu posso assistir. Não foi nem Satanás que influenciou a produzir esse conteúdo, nem foi Deus. É um negócio assim, meio termo. Então eu vou assistir, tá tudo bem. Não é assim, amados. Todo o conteúdo ou recebeu influência de Deus para ser produzido, ou influência de Satanás. Nós lemos ali no texto de Efésios que aqueles que não estão em Cristo,
eles vivem debaixo do governo do espírito que atua nesse mundo. Qual é o espírito que atua nesse mundo? O príncipe do poder do ar, que fala ali em Efésios capítulo 2 que nós lemos. É Satanás, amados, é diabo. E nós precisamos entender isso e precisamos viver as verdades de Deus para nós. Sabe, amados, nós nascemos de novo e precisamos viver a nossa nova vida. Não dá para nós continuarmos vivendo como se nós não tivéssemos nascido de novo. Esse é um dos enganos de Satanás. Um dos enganos, ele quer colocar dúvida no cristão. Será que eu nasci de novo mesmo? Se você crê em Cristo Jesus, você nasceu de novo. Não aceita as dúvidas, as setas de Satanás contra a tua vida. E como que ele faz isso? Quando nós erramos. Porque nós erramos, amados. Mas glória a Deus, porque como está escrito, nós temos um advogado justo, fiel, sempre nos defendendo. Nós já recebemos o perdão de Deus. Nós já temos o perdão em Deus. Já fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós erramos, o inimigo tenta lançar uma dúvida. Será que você nasceu de novo mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Olha, você está pecando aqui, você errou aqui. Olha o que você fez. E aí, todas as vezes que nós olhamos para os nossos erros, se nós não formos firmes no sentido de, ei, eu errei, já recebi o perdão de Deus para minha vida, o Senhor é quem me capacita para não cometer mais esse erro, esse pecado, mas eu nasci de novo e eu não vou aceitar as dúvidas de Satanás na minha mente, nem no meu coração. Eu viverei por meio da vida de Cristo. Por quê? Porque eu confio no que Cristo fez. Eu confio no que Deus fez em meu favor. Amados, isso é viver pela fé, isso é colocar em prática a nossa fé. É no nosso dia a dia. Você errou, se levanta na autoridade do nome de Jesus. Não é porque você acertou que você tem autoridade. Eu tenho autoridade porque eu sou certo. Não, mas todos nós erramos. Estamos numa caminhada. Tem um texto de Hebreus 10, 14 que fala isso. Por um único sacrifício, o Senhor tornou perfeito. Ou seja, nos deu uma natureza perfeita. Mas Ele está santificando dia após dia essas pessoas. Ou seja, amados, nós precisamos viver a nossa caminhada como aqueles que nasceram de novo, que foram colocados em Cristo Jesus, tirando a roupagem da velha natureza. Eu sempre falo, a mudança de natureza, o nosso novo nascimento é instantâneo. Nós cremos, nascemos de novo. É algo que é invisível, nós não enxergamos, mas se nós cremos, nós nascemos de novo. Mas a mudança do nosso comportamento, ela é diária, é todos os dias. É o texto lá de Hebreus 10, 14 que eu falei. Por um único sacrifício, o Senhor aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Nós já temos uma natureza que é justa, que é santa, que é reta, que é perfeita, porque é a nossa natureza que recebemos de Deus. 2 Pedro 1,3 fala que nós recebemos uma natureza divina. É uma natureza proveniente de Jesus Cristo. Essa natureza já é perfeita. Mas nós estamos sendo santificados dia após dia porque o nosso comportamento está sendo mudado dia após dia. Porque o comportamento, as estruturas mentais, a forma de se viver da velha natureza não é eliminada, abandonada instantaneamente. Nasci de novo, acabou. Não funciona assim. Nós precisamos nos encher com as verdades de Deus e deixar as mentiras de Satanás embora. Eu sempre falo que à medida que as verdades de Deus entram, as mentiras de Satanás vão indo embora. E nós precisamos viver assim todos os dias da nossa vida. Nós enfrentamos sofrimentos, enfrentamos dificuldades, enfrentamos obstáculos. E não podemos desanimar, não podemos achar, Deus não me ama. Nós não estamos debaixo da ira, lembra que nós falamos? Essa é uma característica de quem não está em Cristo Jesus. Mas nós que estamos em Cristo, nós não estamos debaixo da ira. Nós fomos reconciliados e agora temos paz com Deus. Temos um relacionamento de paz com Deus. Podemos nos relacionar livremente com Ele por meio de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. E precisamos entender isso, senão, primeira situação difícil que nós enfrentarmos, nós vamos dizer, Deus não me ama. Deus não tá nem aí para mim. Mentira!
Ele tanto te amou que entregou Jesus em seu favor e colocou você unido a Jesus. A palavra fala em 1 Coríntios 6,17 que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Amados, nós somos um com Cristo. Como é que Deus não nos ama? Nós precisamos receber todas essas verdades para poder manifestar essas verdades para as pessoas. Por que muitas pessoas rejeitam o evangelho que tem sido transmitido? Porque não é um evangelho que manifesta vida. Não é um evangelho que manifesta amor, bondade, graça de Deus. As pessoas rejeitam mesmo. Claro que sabemos que muitos, mesmo diante do amor, da graça e do favor de Deus, rejeitam ao Senhor. Mas isso dificulta ainda mais a aceitação do mundo, porque nós temos tido uma pregação de um evangelho que é qualquer coisa menos vida. E o evangelho é vida, e vida com Cristo e vida em Cristo. E nós precisamos receber tudo isso pela fé, para que a gente possa manifestar tudo isso, para que os rios de água viva fluam através de nós. Sabe, amados, nós precisamos viver de fato pela fé. Eu sempre falo, né? Cristianismo não é uma mera religião como o mundo descreve. É uma tentativa de se aperfeiçoar, de buscar Deus. Não é isso. O evangelho é vida. Precisamos aprender a colocar em prática essa vida. E aí nós vimos algumas características da natureza caída e características da nova vida. E aí precisamos o quê? Compreender que nós, que cremos em Cristo Jesus, já nascemos de novo, estamos debaixo do governo de Jesus Cristo, as características para nós são outras. E quando nós entendemos isso, recebemos a plenitude do amor e da graça de Deus, somos capacitados pelo Espírito Santo para viver essa nova vida. O Espírito Santo vai transformando a nossa maneira de pensar. Tem um texto de Efésios que é bem interessante, vou ler com você, Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24. Acompanhe aí comigo. Fala assim, ó. Eu tô aqui no 3, desculpa. Efésios 4, 22 ao 24, está escrito assim. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amados, nós fomos criados à semelhança de Deus, já recebemos uma natureza santa, justa, porque essa natureza provém de Deus, provém de Cristo Jesus. Como que nós vamos colocando em prática toda essa vida? Renovando a nossa mente, porque à medida que nós vamos recebendo as verdades de Deus, como eu já falei, as mentiras, os enganos de Satanás vão indo embora, e aí nós começamos a manifestar essa vida nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Por isso que a mente é tão importante na nova vida. Nós lemos aqui, né, a serem renovados no modo de pensar. Por quê? Porque a forma com que nós pensamos determina como que nós viveremos. E a palavra fala lá em Romanos que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Ou seja, a forma de pensar da natureza caída conduz para a morte. Mas a forma de pensar do Espírito Santo de Deus, da verdade de Deus, da nova vida em Cristo Jesus, conduz para uma vida de paz e tranquilidade. Uma vida tranquila. Amados, muitas vezes nós nos inquietamos demais, principalmente quando nós enfrentamos sofrimentos, obstáculos, desafios, dificuldades. Por quê? Porque nós não alimentamos a verdade de que nós estamos em Cristo, de que nós nascemos de novo, que nós pertencemos a Cristo. Nós precisamos alimentar isso todos os dias da nossa vida. Eu sempre falo assim, né? Ministre você mesmo, fale para você mesmo. Eu nasci de novo. O Senhor habita em mim, o Senhor me deu uma natureza santa, justa, reta. Eu não viverei em pecado, porque o Senhor já me capacitou para viver uma vida justa, santa, reta.
Quando os obstáculos, os desafios, as dificuldades dessa vida vierem, eu confiarei no Senhor. Nada poderá me abalar, porque eu estou em Cristo e eu viverei essa nova vida em Cristo Jesus. Eu viverei a plenitude dessa vida, confiando no poder de Deus, no sustento de Deus, na provisão de Deus, na atuação de Deus, na cura de Deus sobre a minha vida. Sabe, amados, precisamos viver assim. O problema é que muitas vezes nós queremos viver na força do nosso braço, daí não dá certo. Precisamos viver na força do Senhor, na força dele. Ele nos deu uma nova vida, nós dependemos dele. Muitas vezes quando alguns irmãos vêm pedir conselho, que eles estão ali num emaranhado de dificuldade ou estão em algum pecado que não consegue vencer, e aí eu falo, amado, você precisa se alimentar com as verdades da palavra e você precisa crer que você de fato nasceu de novo. Você precisa ministrar isso para você todos os dias, se alimentar com essas verdades. Eu estou debaixo da graça de Deus. Tem um texto lá de Romanos que fala isso, Romanos 6,14. O pecado não dominará vocês porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça de Deus. E eu falo para os irmãos, medita nessas verdades, ministra você mesmo com essas verdades. Alguns irmãos ficam meio assim, pensei que ela ia falar alguma coisa mais prática para eu fazer, né? As pessoas muitas vezes querem ouvir, olha, jejue 3 dias, faça uma campanha de 7 dias, faça isso, faça aquilo, então você vai se libertar disso. Amados, não funciona assim, né? Nós podemos colocar a nossa vida em prática, a nossa nova vida em prática, pela fé, e devemos confiar que é Deus quem nos capacita. Ele já nos deu a nova vida e Ele nos capacita a manifestá-la. Então, se você está num emaranhado de dificuldades, respira um pouco, sabe? E creia. Eu confio no Senhor. Eu nasci de novo, o Senhor está atuando em mim. A semente divina está em mim e eu posso viver essa nova vida. Eu não estou debaixo da ira de Deus. Eu estou debaixo da graça, do favor, da bondade, do amor de Deus. Em Cristo Jesus, eu estou em Cristo e por causa disso eu posso viver em descanso. Eu posso confiar que o Senhor me ajudará a mudar esse comportamento. Eu posso confiar que o Senhor é quem me fortalece para atravessar esse desafio, essa dificuldade, esse obstáculo. Eu posso confiar no Senhor que Ele me dá capacidade e sabedoria para resolver esse problema. É assim, amados. Aí não, muitas vezes nós nos desesperamos, xingamos, gritamos. Não dá para viver assim, amados. Precisamos manifestar a nova vida e é pela fé, Eu já falei isso algumas vezes, né? Eu tinha muito problema com ira e hoje quem vive comigo vê que eu sou muito mais tranquila, muito mais tranquila. As coisas acontecem, ok. O que está acontecendo com a Catiane? Amado, você acha que eu venço a ira como? Quando bate a minha porta que vem aquele ímpeto, respiro fundo, eu nasci de novo. O Senhor habita em mim, Ele me capacita, Ele já me deu um espírito manso, tranquilo, equilibrado. Eu posso manifestar o fruto do Espírito, eu posso manifestar a vida que o Senhor mesmo depositou em mim. Eu não preciso viver irada, manifestar a ira. Eu não preciso deixar a ira me dominar. Sabe, amados, é assim, é no dia a dia. Aí vem uma situação aí que você está enfrentando, você quer, respira fundo, eu nasci de novo, o Senhor habita em mim, o Senhor já me capacitou. Ministra você com essas verdades, se alimenta com essas verdades. Amados, para quem trabalha fora, por exemplo, já recebe uma carga tão ruim o dia inteiro. São assuntos inconvenientes, música do mundo, tem lugar ainda que fica aquela música tocando o dia inteiro, pessoas falando mal umas das outras, é um clima, um ambiente terrível. Aí você já vive o dia inteiro assim. Aí você chega na sua casa e ao invés de você se alimentar com as verdades de Deus, você orar, você respirar fundo e dizer, Senhor, eu dependo de Ti, não. Aí você liga a TV ou vai pra internet e começa a assistir um monte de notícia, um monte de coisa. Amados, o mundo jaz no maligno. As coisas vão de mal a pior. Não estou sendo pessimista, não. Ao lermos a Bíblia, nós podemos perceber isso. O mundo vai de mal a pior. Mas nós estamos em Cristo
Estamos guardados em Deus, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos fortalece. É o Senhor quem nos protege. Precisamos confiar nisso, acreditar nisso. A vida cristã é uma vida que precisa ser vivida pela fé nas verdades de Deus. Nós não cremos na sabedoria do mundo, nós cremos na sabedoria de Deus. E nós precisamos nos alimentar com a sabedoria de Deus, revelada por meio da sua palavra. Não tem como nós colocarmos a vida que nós recebemos em Cristo em prática sem um relacionamento com a palavra. Não tem como nós orarmos sem a palavra de Deus, amados. A nossa oração precisa estar em concordância com a palavra. Como que alguém pode dizer que ora e não se alimenta da palavra de Deus? Ora o quê? Não tem como, né, amados? Então, eu encorajo você a receber a vida da nova criação. Receba a plenitude dessa vida. Você não está mais morto, você recebeu vida. Você não está mais debaixo de condenação, você está debaixo da salvação. Você não está mais debaixo da ira, você está debaixo do favor, da bondade, da graça de Deus. Você não está mais no mundo sendo governado pelo príncipe do poder do ar que governa o mundo. Não, você foi transportado do império das trevas e foi colocado no reino de Cristo Jesus, e quem governa a sua vida é Cristo Jesus. Creia nisso, se aproprie dessas verdades, agarre isso pela fé. Não deixe o inimigo colocar dúvida no seu coração, não deixe ele te enganar. A palavra fala lá em Tiago que nós precisamos ter a nossa mente firmada nas verdades, que aquele que duvida não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Mas nós recebemos ao depositarmos a nossa completa confiança, é pela fé. Eu sempre falo, tudo já está pronto em Cristo Jesus. Qual que é o nosso papel? Crer, acreditar, confiar, ter fé, depositar a nossa fé em Cristo Jesus, em tudo que Ele é, em tudo que Ele fala, em tudo que Ele fez por nós e em nós. Eu encorajo você a receber a plenitude dessas verdades, a se alimentar com elas todos os dias da sua vida, para que tudo isso flua através de você. De repente o seu comportamento, você olha e diz, nossa, as minhas atitudes mudaram. Antes eu era irado, agora eu não sou mais. Antes a ira me dominava, agora não domina mais. Antes eu era extremamente violento, agora eu não sou mais. Antes eu vivia abatido, triste, deprimido, agora não mais. Agora eu vivo feliz, alegre, contente, independente das circunstâncias. Sabe, amada, essas coisas se manifestam por meio do poder de Deus atuando em nós. Não é a nossa capacidade, é a capacidade que vem de Deus. Qual a nossa colaboração no estudo? Nos alimentar e crer. Nós nos alimentamos com as verdades, cremos nas verdades, concordamos com as verdades e o Senhor mesmo faz com que tudo isso se manifeste. Por quê? Porque Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, nós fomos colocados nele e a vida flui da videira. Nosso papel, amados, é simplesmente crer. Parece tão fácil, né? E aí nós ficamos aí lutando, guerreando, só precisamos confiar. Cristo é suficiente para nós. Ele se revela através da sua palavra, precisamos nos alimentar com a sua palavra, crer na palavra, concordar com a palavra, falar da palavra e acreditar. O Espírito Santo habita em mim, o Senhor já me deu uma nova vida e Ele mesmo está atuando em mim. Qual que é uma das características da nova vida? A nova criação foi realizada em Deus para praticar boas obras. Creia nisso, amados. As boas obras são consequência da nossa nova vida em Cristo Jesus. Não é pelo nosso muito esforço, mas é pela nossa vida de fé e confiança no Senhor. Amados, era isso que eu tinha para compartilhar com você. Eu espero que você tenha sido edificado com essa mensagem, que você receba as verdades da palavra de Deus e viva, coloque em prática. Não é pelo seu muito fazer, não é pela sua própria capacidade, é depositando a sua confiança em Deus, depositando a sua confiança no poder de Deus, depositando a sua confiança na atuação do Espírito Santo em você. Qual é o seu papel? Crer, confiar e se alimentar. Deixar que as verdades de Deus entrem na sua mente e no seu coração.
Então, na próxima terça-feira, nós nos encontramos de novo para mais uma palavra, para meditarmos em mais um texto das Escrituras e recebermos mais verdades de Deus para nós. Eu encorajo você a meditar todos os dias nas Escrituras, a se relacionar com Deus por meio da palavra e por meio da oração e a confiar. Cristo é suficiente para você. Ele mesmo te ajuda, te capacita, te ensina. Creia nisso, confia nisso e deixa a vida do Senhor fluir em você e através de você. Para quem nos acompanha nos Minutos de Vida até amanhã, continuamos com os nossos devocionais em áudio. E para quem está acompanhando as nossas mensagens nas terças-feiras, até a próxima terça-feira, às 19h30, aqui no nosso canal do YouTube. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã nos Minutos de Vida ou até a próxima terça-feira.